Depois de mais um ano de espera, finalmente saiu o teaser de FNAF 2. E é complicado. De um tempo pra cá, eu vi muita gente num clima de: meu Deus, esse filme vai ser incrível. O Scott vai ouvir as críticas da comunidade. E pelo que vinha sendo vazado, essa sensação só ia aumentando. Mas agora com esse teaser oficial, dá pra entender como realmente vai ser o filme. Mas óbvio, não dá pra bater o martelo pra falar que esse filme vai ser bom ou ruim, com 1 minuto de cenas da obra. Mas dá pra falar de alguns pontos bons e outros que me deixaram com o pé atrás. O primeiro ponto são os animatronics, que nem tenho o que dizer sobre o design. E eles estão muito bonitos. Nunca é demais falar sobre o cuidado que o pessoal tem com os animatronics, especialmente nesse segundo filme, que tudo parece ainda estar mais fiel. Existe sim uma polêmica sobre fazer os bichos de verdade, porque em algumas cenas é difícil gravar um negócio mais dinâmico, tipo uma perseguição com um trambolho desses. E assim, o teaser não é uma versão definitiva. Algumas cenas podem nem estar no filme ou modificadas, mas de qualquer jeito eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Por exemplo, tem aquela cena da Mingley quebrando a janela, que tá muito bonita. Dependendo do que tiver acontecendo no filme, pode ser sensacional para uma parte de tensão e terror. Mas por outro lado, tem aquela cena da Toy Chica que, meu Deus, claramente não dá para fazer o animatronic de verdade puxando ele ali. Como eu disse, tem cenas difíceis de gravar com um trambolho daqueles. E talvez seja um CGI meio complicado de fazer. Para resolver isso, colocaram um take dos olhos da Chica, depois o cara gritando, e aí uma mão amarela surge, puxando um bonecão completamente duro para dentro. O coitado do boneco até bate o pé ali na janela. Mas se você não viu o trailer, talvez não tenha dado para entender bem porque eu não posso mostrar a cena aqui. Mas saiba que é muito tosco. E isso não dá para acontecer no filme que aparentemente era para ser de terror. Se tem alguém dando risada de uma cena que é feita para assustar, tem alguma coisa errada aí. Eu acho sim uma boa fazer os animatrônicos de verdade. Dá um charme que dificilmente uma CGI traz. Mas se eles escolheram isso, é importante que algumas ideias não são boas. Tem cenas que não dá para fazer direito. Eu duvido que aquela cena da Toy Chica seja essencial para a narrativa, então por que não colocar ele morrendo de outro jeito? Mas assim, ainda falando dos animatronics, pelo jeito aqui a ideia vai ser o contrário do primeiro filme. Enquanto lá o Mike era obrigado a ir atrás deles na pizzaria, vendo que estava se colocando em perigo. Mas aqui o pessoal vai estar muito mais vulnerável. E a Vanessa diz que eles estão soltos, andando para todo lado, que pode ser uma bela sacada boa. Dependendo do jeito que for apresentado, dá para criar um terror psicológico muito forte. Mas vai ser muito triste se eles cometerem o mesmo erro do primeiro filme, de mostrar muitos animatronics em um lugar iluminado, com gente interagindo com eles a ponto de enxergar o animatronic como uma figura ameaçadora e ver ele quase como um mascote ali. No segundo filme, se esse erro acontecesse, ia ser pior ainda, porque no primeiro, pelo menos dá pra sustentar algum tipo de medo com esses bichos aqui, porque eles são meio esquisitos. Mas aqui os toys são animatronics brilhantes de plástico. Eles foram feitos para ser mais amigáveis com as crianças, para as crianças que vão no restaurante. Se você olhar para o FNAF 2, fica óbvio porque o terror daquele jogo deu certo na época. Os toys eram bonitinhos e tal, mas era assustador olhar para eles pelas câmeras. Sempre quando um toy aparecia, ele estava escondido ou numa pose esquisita. Eu de verdade torço muito para que usem essas ideias dos animatronics, soltos por aí de um jeito interessante. Foi mal se eu estiver jogando praga, mas vai ser terrível se o filme começar com eles vivendo uma vida tranquila. Aí de repente, de um jeito super conveniente, a Vanessa chega. Ei Mike, tome cuidado com os animatronics, eles estão soltos por aí e são muito perigosos. Então começa a ter um monte de perseguição depois da Vanessa avisar. Aí a Abby faz amizade com os animatronics e percebe que eles nem são tão maus assim. E depois ela se conecta com a Charlie, resolve a grande intriga do filme. Ou pior, pelo jeito esse filme vai usar os elementos de Twisted One como o primeiro fez com Silver Ice. Então não duvide de um final com a Abby e o Mike e a Vanessa e os animatronics antigos do primeiro filme saindo no soco com o Spring e os Toys de uma pizzaria em chamas. Vanessa,
Pelo menos pra mim, ela é a pior personagem do primeiro filme. A Vanessa não passa de uma ferramenta super conveniente pra fazer a história andar e que serve pra explicar coisas pra gente do jeito mais preguiçoso possível. Fora que o arco de personagem dela também não faz o menor sentido. Ela é filha do William e vira policial para cobertar os crimes dele. Ajuda o cara a se livrar de um monte de gente sem ser pego. Aí num belo dia ela acorda boazinha e decide ajudar o Mike e a Abby porque foi com a cara deles e se revolta sem mais nem menos contra o William. O problema é que, pelo menos até o que dá pra ver no teaser, nada disso realmente importou. Pelo jeito, ela não teve nenhuma consequência. É sério que ela ajudou um assassino? E depois vai seguir a vida como se nada daquilo tivesse acontecido? Eu sei que tem essa cena aí que o William aparece, mas pode simbolizar que ela é atormentada pelo que fez no passado, mas ela não foi nem presa pelo que fez. Ela também vai continuar sendo amiguinha do Mike. E mesmo ele sabendo o que aconteceu, sabendo que ela passou anos ajudando o cara que matou o irmão dele no passado, isso que aconteceu no teaser me deixou com uma bela pulga atrás da orelha, tentando achar uma explicação pro que aconteceu com a Vanessa, mas nada parece fazer sentido. Mas aparentemente ela acabou de sair do hospital, sem nenhuma sequela daquela facada que ela levou do Efton. Mas ao mesmo tempo ela pode até ter saído da polícia, porque em nenhum momento do teaser ela aparece com aquela roupa de policial que convenientemente ela usava toda hora no primeiro filme, já que a ronda dela era aparentemente 24 horas em volta do Mike. Só que aí isso fica muito mais estranho, porque no segundo filme ela ainda assim tem uma arma. Então, sei lá, só é difícil de encaixar. Ela definitivamente não foi punida pelo que fez. Ela aparenta saber muito sobre os animatronics. Mais uma vez, eu tenho muito medo de fazerem ela seguir a vida sem consequências, ao mesmo tempo que usam a Vanessa de muleta pro roteiro de novo. Mas ao contrário da Vanessa, eu gostei bastante do Efton. Foi mostrado bastante coisa boa dele nesse filme, apesar de ter incomodado muita gente dele praticamente não ter aparecido no teaser. Só que esse pode ser o maior acerto desse filme. E também a gente não viu o Springtrap, não viu como vai ser a aparição dele, né? E também eu não sei como vai ser essa aparição do William fora da fantasia. Não sei se será um flashback ou nada do tipo, ou um sonho ou uma alucinação. Então eu acho legal segurar essa expectativa um pouco, para criar um clima especial para ele. Então bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal. Então bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui, então falou!